Hoje, gente, vamos começar então falando agora dos fármacos que atuam na unidade 50S, que é a unidade maior zona do ribossomo. Nós vamos começar então pelos macrolídeos, que são bacteriostáticos. Os representantes deles são a azitromicina, a eritromicina e a claritromicina. O mecanismo, então, ele vai atuar ali na 50S, na unidade maior do ribossomo, e vai impedir a translocação do RNA transportador dentro do ribossomo. Então, ele vai impedir essa agregação dos aminoácidos adequados na cadeia polipeptídica pela translocação. Vai impedir esse ribossomo de caminhar adequadamente no RNA mensageiro para ler ele direito. E a farmacocinética dele pode ser dada via oral, principalmente a azitromicina, parenteral, por meio de injeção, tá? A penetração IM dele dá dor, mas ele é bem distribuído pelos tecidos, essa classe. Porém, ela tem baixa penetração no sistema nervoso central. A excreção é biliar ou renal, dependendo de cada fármaco. A ação ela é principalmente contra gram positivos, alguns bacilos gram negativos, cepas de clamídia, de T. pálido, né, do treponema pallidum da sífilis, algumas espécies de Neisseria e algumas espécies de micoplasma. A resistência bacteriana aos macrolídeos é principalmente de acordo com a inativação enzimática, mutações ribossomais ou bombas de fluxo. E aqui focando então, o que eu quero que vocês prestem atenção nos macrolídeos? Hepatotoxicidade, que não é tanto quanto a próxima classe que a gente vai falar, mas ela é sim hepatotóxica, por isso que pode dar icterícia, tá? Por causa da sua excreção biliar, então tem essa relação de recirculação do fármaco e etc., pela questão da circulação hepática. Ototoxicidade. Se tu falar em ototoxicidade, tu vai lembrar de aminoglicosídeos. Porém, ototoxicidade também ocorre nos macrolídeos. É importante lembrar isso. E o prolongamento de QT. QT é aquela onda logo depois do complexo QRS do eletrocardiograma, antes do início da onda T, antes da repolarização ventricular. Então, tem que cuidar em cardiopatas, pessoas que tomam antiarrítmicos justamente por prolongamento de QT e outros fármacos, tá, que aumentam esse QT, que pode desenvolver um ataque arritmia, possivelmente fatal, se esse QT se alongar muito. Aqui está o mecanismo de ação, ele vai atuar na 50S, na unidade grandona, e ele vai impedir também que os novos aminoácidos sejam adicionados à cadeia polipeptídica. E agora falando do clorofenicol, que é a última, que não é bem uma classe, né, porque é um fármaco em específico. Ele é bacteriostático e o mecanismo dele também é na 50S, e ele impede a união dos aminoácidos à cadeia de informação. Então a farmacocinética dele, ele pode ser dado tanto via oral, quanto parenteral, quanto tópica. E ele é amplamente distribuído no tecido porque ele é altamente lipofílico, tá? Inclusive, por ser lipofílico, ele penetra muito bem no sistema nervoso central. O metabolismo dele é hepático e a excreção dele é renal. Ele age em tudo, ele é uma bomba. Ele age em grãs positivos, grãs negativos, aeróbicos e anaeróbicos. Como é que as bactérias passam esse remédio, né? Tipo, como é que as bactérias burlam esse remédio? Elas usam acetiltransferases que inativam o fármaco, ou seja, inativação enzimática, e redução da permeabilidade ao fármaco. Vale lembrar que o clorofenicol é altamente tóxico, então ele é a última escolha de tratamento, tá? Não é para dar clorofenicol para qualquer um, para qualquer coisa. Ele é só para tratamentos que já estão terceira, quarta linha de tratamento e nada funciona porque ele é altamente tóxico. E por que ele é tóxico? Por causa que ele se liga às estruturas mitocondriais, pois as mitocôndrias são muito semelhantes, os ribossomos mitocondriais são muito semelhantes, porque também são 70S. Então ele acaba impedindo o funcionamento adequado das mitocôndrias. E ele tem uma preferência muito grande por células hematológicas, por isso que as principais consequências dele são o quê? Efeitos hematológicos, aplasia de medula, pancitopenia, ou seja, tudo baixo, leucócito baixo, eritrócito baixo, plaquetas, tudo baixo, pancitopenia, né, e discrasias sanguíneas. São também problemas no sangue, por causa dessa aplasia de medula. Uma coisa clássica do clorofenicol é o bebê cinzento, que quando se dá clorofenicol para bebês, né, cuja mortalidade é mais do que 50%, e o bebê cursa como hipotonia, cianose, taquipneia, choque e hipotermia.
E vale lembrar que o clorofenicol é também hepatotóxico porque ele vai agir nas enzimas CYP hepáticas, aquele complexo enzimático de processamento de fármacos, principalmente toxinas. Aqui está um desenho esquemático do clorofenicol, ele age no mesmo sítio, tá? Bem parecido do macrolídeo, é muito próximo, não é no mesmo, mas é muito próximo. A gente tem que lembrar, eu posso dar clorofenicol e macrolídeo junto? Não, porque é aquela regra, tu vai querer que dois fármacos atuem extremamente próximo, eles vão se atrapalhar, eles vão se bater ali, nenhum vai conseguir ocupar o espaço que deveria. Por isso que não se pode dar antibióticos que utilizem o mesmo mecanismo de ação, tá? Sempre tem que querer alternar. Tu não vai querer usar esses fármacos que eu expliquei para vocês da síntese proteica em conjunto. Sempre tem que tentar alternar com outra classe de antibiótico para diminuir a chance da bactéria desenvolver uma mutação que sobreponha, né, que a torne resistente ao mecanismo de ação do fármaco. Então, uma relembrada rápida de como é que funciona. Tetraciclinas, 30S, aminoglicosídeos, 30S. As tetraciclinas vão se ligar ao 30S, vão impedir a ligação de um novo RNA transportador ao ribossomo. Aminoglicosídeos vão distorcer a estrutura do ribossomo, então não vão deixar que o aminoácido seja inserido de forma adequada, não vai permitir a leitura adequada do RNA mensageiro e não vai permitir também o andamento do ribossomo no RNA mensageiro direito, porque ele vai translocar. E agora, em resumo, os 50S são quais? Macrolídeos e clorofenicol. Aqui é uma classe que não é muito falada, não falei, mas como estava na imagem, queria que vocês vissem também que existe e que também age no 50S. Então, macrolídeos vai agir na porção grande e vai impedir a translocação adequada. E clorofenicol ele vai agir principalmente ali na peptiltransferase, que é o que vai permitir essa união dos aminoácidos e translocação do RNA transportador. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa podem me mandar dúvidas a qualquer momento e eu respondo sempre que possível, tá? Bons estudos.